Sempre houve uma regra na minha casa. Você deve deixar a porta ou uma janela aberta em qualquer cômodo enquanto estiver nela. Foi assim desde que eu tinha idade suficiente para alcançar a maçaneta da porta. Eu não entendi por um tempo. Meus pais geralmente não eram nem um pouco supersticiosos. Eu até vi fotos antigas deles quando eles tinham gatos pretos, isso bem antes de eu nascer. E eu raramente me questionei sobre isso. Meus pais eram gentis e calmos, mas se eu começasse a chegar perto de quebrar as regras, ou mesmo se começasse a fazer muitas perguntas, eles ficavam sérios demais e não me deixavam ir embora sem ficar falando pelo menos 30 minutos sobre o que eu fiz. Na verdade, eu nunca acreditei muito nisso, em partes porque eles nunca me diziam qual seria a consequência de quebrar essas regras, mas como eu não queria deixá-los irritados, eu apenas deixava a porta aberta ou uma janela, não importasse o quão frio estivesse. Quando eu tinha 19 anos, meus pais foram para a casa da minha avó para ver a minha tia que havia chegado de viagem. Foi quando me ofereci para cuidar da casa enquanto eles estivessem fora. Isso pareceu deixá-los felizes, mas na verdade eu estava apenas querendo ficar um tempo sozinho com a minha namorada. O pai de Anne não gostava muito de mim, então eu ia bem pouco na casa dela. Meus pais não permitiam visitas, então nos encontrávamos principalmente na faculdade. Naquele final de semana, porém, eu a convidei e ela chegou em menos de uma hora depois que meus pais saíram de casa. Ela sabia das regras, é claro, mas isso foi principalmente quando desabafava para ela sobre essa situação. Do ponto de vista dela, provavelmente só achava meus pais um pouco estranhos. Talvez se ela tivesse levado isso mais a sério, ou se eu tivesse sido mais rigoroso, então o que aconteceu em seguida poderia ter sido evitado. Depois de um tempo assistindo filmes, ela foi ao banheiro. 30 minutos se passaram e ela ainda não havia voltado. Eu comecei a ficar preocupado, me perguntando se ela estava bem. E como não obtive uma resposta, decidi entrar no banheiro. Ela não estava lá dentro. Olhei ao redor da sala e percebi que ela tinha fechado a janela enquanto estava lá dentro. E agora, ela desapareceu. Isso não é uma maneira bizarra de descobrir que uma superstição bizarra é real? Seu desaparecimento foi um evento e tanto. A maioria das pessoas acreditava que o pai dela havia matado, por ele ser um soldado russo e sempre estar olhando as pessoas com fúria. Também pelo fato de estar sempre sendo visto discutindo ferozmente com sua filha. Mas a investigação não levou a nada, é claro. Eu nunca disse nada, mas meus pais sempre suspeitavam que algo havia acontecido. Eu entrei no exército pouco tempo depois. Acho que simplesmente odiava o fato de estar dentro da casa que ela desapareceu. E de certa forma, guardei algum ressentimento dos meus pais. E ainda assim, comigo mesmo, por não ter seguido à risca essas malditas regras. Eu gostaria de ter mantido contato com eles. Porém, eles morreram em um acidente de carro no mês passado. E com isso, eles deixaram a casa para mim, entre outras coisas. Sim, eu odiava aquela casa, mas ela era grande e eu não tinha lugar nenhum para ficar depois que fui dispensado do exército. Passei a noite inteira ficando bêbado, e foi assim que passei desde que recebi minha dispensa. Mas estar na casa onde a Anne desapareceu não era bom para mim. Eu bebi muito noite passada, e em um estado de embriaguez decidi me reunir a ela. Entrei no banheiro, fechei a porta e a janela. Imediatamente comecei a sentir uma onda de náuseas e percebi que isso não havia sido causado pelo álcool. Quando percebi o que havia feito, fiquei sóbrio na hora. Olhei para a janela e vi que estava escuro como o breu lá fora, apesar do sol estar começando a se pôr quando cheguei em casa. Quando abri a porta, eu estava na cozinha, mas não havia como isso ser possível. O banheiro ficava ao lado da sala de estar. A porta se fechou atrás de mim, e quando abri, eu estava no meu quarto, no andar de cima. Depois na sala de estar, depois no porão de casa, e depois no quarto de hóspedes. É a minha casa, mas ela está toda errada. É como um labirinto. Os cômodos são exatamente os mesmos, mas estão nos lugares errados.
Estou escrevendo isso no banheiro do andar de baixo. Descobri que de alguma maneira meu celular ainda tem acesso à internet. Mas eu não vou pedir ajuda. Eu não quero arriscar que alguém fique preso nessa réplica infernal da minha casa. Não faria sentido nenhum pedir ajuda. Mas eu acho que eu não tenho muito tempo. Eu ouço barulhos estranhos vindo da floresta do lado de fora. E pior do que isso, acabei de ouvir passos no andar de cima.